Vamos lá, pessoal, retomando aí, a gente respondeu as 3 primeiras questões do Enem, geralmente estão envolvendo grau de rendimento, grau de pureza e reagente em excesso. São os tipos mais frequentes na estequiometria no modelo Enem. Observe que nesse ponto da estequiometria, e a gente já vem sinalizando isso, não sou eu como outros docentes, o Enem foge da proposta dele, que a proposta dele é trabalhar com apenas uma habilidade. A gente percebe que está trabalhando com 2 ou 3 habilidades na mesma questão. Ok? Isso considerando que ele dê a equação. Porque nessa teve até uma 4ª habilidade, que é balancear a equação química. Então vamos lá. Questão 4. Grande fonte de emissão de dióxido de enxofre é SO2, que é um óxido ácido, né? É óxido ácido porque o enxofre é ametal. Ele também é chamado de anidrido sulfuroso ou óxido de enxofre 4. São as indústrias de extração de cobre e níquel, cobre é um metal, níquel é outro, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados, minérios que têm cobre e níquel, mas que têm enxofre. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e, consequentemente, formação de chuva ácida, porque se o SO2 vai para a atmosfera, ele forma ácido sulfuroso. Se o SO2 se combina com oxigênio, vira SO3. Virando o SO3, vai formar ácido sulfúrico, que são as chuvas ácidas provocadas pela presença de enxofre na atmosfera como indicativo de poluição. Só lembrando a vocês, a gente tem 3 tipos de chuva ácida. Com ácido carbônico, a presença de CO2, mas essa não garante poluição, porque o CO2 faz parte do ecossistema. O ecossistema tem CO2 na atmosfera. As chuvas ácidas provocadas por derivados de enxofre, que é o ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico, e derivados de nitrogênio, que é o ácido nitroso e o ácido nítrico. Tanto a do ácido nitroso, o ácido nítrico, o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico são chuvas ácidas que indicam poluição. A diferença é que a do ácido carbônico, eu já disse, o ambiente não precisa estar poluído, a do enxofre tem que estar poluído, e a do ácido nítrico e nitroso, além de poluído, tem que ter a presença de descarga elétrica, que é o efeito cinético para melhorar o desempenho dessa reação. Sem o efeito cinético da descarga elétrica, provavelmente não haverá formação dos ácidos de nitrogênio. Ok? Então vamos lá. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e, consequentemente, a formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado. Então, o anidrido sulfuroso é lavado com água, então ele vai formar ácido sulfuroso, em um processo conhecido como dessulfurização, ou seja, retirada do enxofre, conforme mostra a equação 1. A equação 1, ele pegou o carbonato de cálcio, que é um sal normal, mas de propriedade básica, porque vem de uma base forte e um ácido fraco. Então, como ele tem propriedade básica, ele reagiu com SO2, houve uma troca aqui, aí formou o sulfato de cálcio mais o gás carbônico. Então, ele evitou que esse SO2 fosse para a atmosfera. Quem está indo agora é o gás carbônico. Por sua vez, o sulfito de cálcio, que é o sulfito de cálcio aqui, formado pode ser oxidado, então ele vai formar o sulfato, com auxílio de átomo atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Nessa etapa é de grande interesse, porque a produção da reação, popularmente conhecida como gesso. Então você vai pegar aquela poluição e vai transformar em gesso, que é utilizado para fins agrícolas. Então 2 mols de sulfito de cálcio mais O2 forma 2 mols de sulfato de cálcio. Mais uma vez, o Enem trabalhou aí com mais uma habilidade, que é o balanceamento. Na primeira equação só forma 1 mol de sulfito, e aqui precisa de 2. Então vou ter que balancear essa equação todinha por 2 antes de qualquer procedimento de cálculo. Então vamos lá. Considerando que o rendimento é de 90%, ou seja, reações sucessivas com balanceamento e rendimento, a massa de gesso, que é sulfato de cálcio obtido em gama, por mol do gás retido, é mais próxima de... Então vamos lá. Primeiro, fazer o balanceamento. Porque eu precisei botar 2, porque aqui eu precisei de 2 mols de sulfito de cálcio. Então 2 mols de carbonato de cálcio com 2 mols do óxido, anidrido sulfuroso, ou óxido de enxofre 4, ou dióxido de enxofre, formou o sulfito de cálcio, 2 mols e 2 mols de CO2. Os 2 mols de sulfito de cálcio, já balanceado, com mais O2, formou 2 mols de sulfato de cálcio. Corto sulfito de cálcio, então tem 2 mols de carbonato de cálcio com 2 mols de SO2, com mol de O2,
né, a reação final, forma 2 mols de sulfato de cálcio, que é o gesso. Bom, ele quer o gás retido tem 2 mols. 2 mols está para 2 vezes o mol disso aqui, que pesa 136. Mas como ele deu um rendimento de 90%, vezes 0,9. Como ele quer por mol, 1 mol vai me dar que massa? 122,4, é só fazer a continha. Ok? Então, mas nessa questão, ele trabalhou com rendimento e reações sucessivas e o balanceamento das reações sucessivas. 3 habilidades na mesma questão. Então, é muito comum na prova do Enem, no assunto estequiometria, o Enem trabalhar com mais de uma habilidade. Ok? Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Questão 5. No Japão, lá no Oriente, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduza em 1 kg a quantidade de CO2 emitida por dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Uma pessoa, um dia, 1 kg de CO2 a menos. Então, a campanha é para que você diminua o uso do gás de cozinha. O gás de cozinha é uma mistura de derivados de petróleo, primeiro ponto. Então, carbono não renovável. Isso significa poluição. Porque o carbono faz parte do ciclo do carbono na atmosfera, certo? Quando você pega o álcool, que veio da cana-de-açúcar, e queima, ele vira CO2. Porque, teoricamente, isso não é poluição? Porque CO2 e água volta a ser a cana-de-açúcar e volta a ser o álcool. Faz parte do ciclo dessa ela. Por isso que ele é renovável. O biodiesel é renovável. Mas o gás de cozinha é proveniente do petróleo. Mistura não renovável, mineral orgânico não renovável. Quando ele queima, esse CO2 não volta a ser petróleo, porque ele foi formado há bilhões de anos atrás. Por isso que essa pressão toda com o uso do gás de cozinha. O gás de cozinha, na verdade, é uma mistura de um composto orgânico que nós chamamos de hidrocarboneto. É um composto binário, hidrogênio, carboneto, carbono. É um hidrocarboneto conhecido lá na orgânica com o nome de alcano ou parafina, que ele tem baixa capacidade de reagir. Parafina vem de paro, pouca afinidade química. E os principais hidrocarbonetos é uma mistura de C3 e C4, que lá na orgânica recebe o nome de propano e butano. O principal componente é o butano, por isso que aqui no Brasil a gente chama assim de gás butano, porque 70% é butano. Então vamos lá. Para como diminuir a queima de gás de cozinha? Considerando que o processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente de butano, bom, ele está dizendo que esse gás de cozinha, isso para efeito de cálculo, porque na verdade é 70% de butano. C4H10, como eu tinha dito, é um hidrocarboneto, um composto binário. Binário porque tem 2 tipos de elementos. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de quanto? A meta diária é 1 kg de CO2 a menos. Então você vai fazer o balanceamento, se o Enem não deu, né? Vamos ver se o Enem deu a combustão. O Enem não deu a combustão. Repare que o Enem não deu. Então você vai pegar C4H10 e botar na presença do O2. Primeiro pronto. Ele não deu a equação, né? O candidato tem que saber. Na presença de O2, a combustão total vira CO2 e água. Como aí tem 4 carbonos, 4 mols de CO2, 5 mols de água. E aí você faz o balanceamento do oxigênio, né? Então 1 mol de butano vai formar 4 mols de CO2 e 5 de água. Aqui tem 8 oxigênios. Com 5, 13, então 6,5 de O2, a equação está balanceada. 1 mol de butano pesa 58, forma 4, vezes 44 gramas de CO2. Como você quer 1 kg a menos, 1 kg de CO2, você vai ter que evitar jogar quanto na atmosfera entre gás butano? 0,3295 gramas ou quilos, né? Porque você está trabalhando em quilo, né? 0,33 kg. Como a resposta é em quilo, resposta letra B. Não é isso? Questão 6, e a última dessa bateria. Peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Peróxido de hidrogênio é H2O2. A água oxigenada não é o peróxido de hidrogênio, é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Se a solução é aquosa, é H2O2 e meio aquoso, com água, não é isso? Também pode ser empregado em trabalho de restauração de quadros enegrecidos, ou seja, oxidados,
e no clareamento de dentes. Na presença de solução ácida de oxidante, como o permanganato de potássio, KMnO4, esse óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Como é uma equação de oxidação, eu acredito que ele deu a equação e acredito que deu balanceada, né? Porque senão seriam duas habilidades bem distantes. Primeiro, método de balanceamento por oxidação, depois cálculo estequiométrico, né? De acordo com a estequiometria da reação descrita, então a equação já está balanceada, a quantidade de permanganato de potássio, KMnO4, necessária para reagir completa com 20 ml de uma solução 0 mol por litro de peróxido de hidrogênio. A 0 mol por litro é um tipo de concentração que a gente vai discutir no segundo ano, mas aqui a gente faz aqui o cálculo tranquilo. Aqui está dizendo que são 5 mols aqui é água oxigenada, porque está aquoso, está para 2 mols de permanganato de potássio. Ok? Então vamos lá. 1 litro tem 1000 ml. Como ele usou 20 ml, né? 0 mol está para 1000 ml, 0 mol por litro, 20 ml vai ter quantos mols? 0,02. Eu não preciso saber a química do segundo ano, mas eu resolvo. Se ele diz que é 0 mol por litro, cada litro tem 0,2 mol, 0 mol. Mas ele não usou 1 litro, ele só usou 20 ml. Então primeiro eu vou saber qual é o número de mol presente em 20 ml da solução, sem precisar da química do segundo ano. O número de mol de água oxigenada, já que está aquoso, é de 0,02 mol. Aí eu vou para a equação. 5 mols está para 2. 0,02 está para quantos mols? 8 vezes 10 é menos 4 mol, letra D. Ok, pessoal? E aí eu termino aqui essa bateria de exercício e vamos já para o último momento do vídeo.